Aloha! Aloha! Estamos aqui, direto da ilha de Oahu, eu acho que é assim que fala, né? Estamos na praia de Electric Beach, uma praia linda, maravilhosa, água quentinha ali, perto dos corais, algumas pessoas surfando, outras de canoa, outras só tomando sol aqui, uma praia mais tranquila. E nós escolhemos esse lugar lindo, maravilhoso. Se bem que aqui no Havaí, né, amor? É difícil escolher. É um lugar que não seja lindo, maravilhoso. Parece que o comum aqui é que todos os lugares são lindos e maravilhosos. E escolhemos esse lugar aqui, lindo e maravilhoso, para falar sobre o nosso segundo tema que nós vamos abordar na nossa série falando sobre casamento, que é a pergunta: eu sou os meus pais? Eu sou os meus pais? Essa é uma pergunta que fez diferença. Algum tempo atrás nós começamos a identificar algumas coisas, alguns padrões que nós estávamos repetindo no nosso casamento, e quando nós fomos ter a consciência desses padrões, nós percebemos que nós estávamos repetindo aquilo que nós vimos dos nossos pais, muitas vezes lá na infância, talvez aquilo que o meu pai falou lá na infância. A gente acabamos de ver aqui um pedacinho, o comecinho do filme O Amor é Cego. O Amor é Cego, que a gente lembrou daquele momento que o pai do ator principal estava na cama, né, morrendo, e ele deu alguns conselhos para o filho. E como ele estava todo sedado, né? Ele estava meio porque meio é um filme de comédia, né? É. Só que é uma comédia que muitas vezes se torna real na nossa vida. Verdade. Porque a gente olha para os nossos pais, eles são ídolos para nós, né? O que eles falam é verdade, é regra, Então a gente, por mais que a vida vá mudando essa visão dos pais, mas quando nós somos crianças, nossos pais são perfeitos, eles sabem de tudo. Eu lembro que eu olhava para os meus pais e eu falava: nossa, eles sabem de tudo, eles são meus heróis, eu admiro muito os meus pais. Então, o que os nossos pais falam pra gente é lei. E nesse filme, de uma forma engraçada, mas que se você for trazer pra vida real, isso acontece muito. O pai falou uma besteira lá pra ele, né? Não sei quem assistiu. E ele pegou essa besteira, e o pai era um reverendo, né? E estava no leito ali. Nas últimas palavras que o pai deu foram 3 conselhos. Primeiro, não seja medíocre. O segundo, não se contente com qualquer mulher. E terceiro, é melhor nem comentar, né? Depois você assiste pra você lembrar. Bom, enfim, aquelas palavras ecoaram na mente daquele garotinho, e ele viveu... Falou: pai, eu não vou te decepcionar. Não vou te decepcionar, pai. E quantas vezes eu e você ouvimos algumas coisas, sentimos algumas coisas que os nossos pais fizeram, e nós estamos aqui como eles eram nossos ídolos, né? Nossas referências quando nós éramos menores. E agora isso repercute, isso ecoa na nossa vida até hoje, e muitas vezes a falta do conhecimento disso pode trazer muitos prejuízos, né, amor? Muitos. Então, a falta dessa conscientização, né, desse impacto da repetição de padrão dos nossos pais na nossa vida, no nosso casamento, cara, já define o seu futuro. Infelizmente, né, você já olhar para a vida dos seus pais. Claro, nós aprendemos coisas muito boas com os nossos pais. Nossos pais nos ensinaram crenças, verdades, né? Como o meu pai, uma coisa que ele falou pra mim: mentira. Nossa, eu não aceito mentira, porque desde pequena meu pai falava: eu não aceito mentira. Então, Thaís, pra eu mentir, olha, acho que é algo tão difícil, porque eu prezo tanto pela verdade. Então é uma coisa que eu trago pra mim hoje. Isso foi bom, né? Porque pra mim, mentir é falta de caráter. E já pra mim foi um pouco assim, não vou dizer o contrário, mas meu pai, ele dizia que uma mentirinha que não faz mal a ninguém não tem importância. Às vezes até vale a pena você falar uma mentirinha para não magoar alguém, para não decepcionar alguém. E muitas vezes eu usei isso até no meu casamento, não no meu casamento, porque eu já tinha tido um outro conceito, uma mudança, né? Mas eu já tinha vivido isso
muito tempo, de outras formas, né? Como que isso faz a diferença? Bom, uma coisa que eu identifiquei no meu comportamento casado com a Thaís foi que eu estava repetindo um padrão que meu pai fazia com a minha mãe de implicância. Eu analisando a minha vida, analisando os meus resultados e colocando ao lado dessa minha vida, dessa minha comunicação, desses resultados, aquilo que eu vivi dos meus pais, eu percebi que o meu pai, ele tinha um padrão de implicar com a minha mãe. Por mais que eles se amassem e eles ficaram casados, né? Meu pai faleceu aos 70 anos, bem casado, estavam morando lá na pousada do Rio Quente, no município perto do resort, que é a pousada do Rio Quente, maravilhoso. Estavam recebendo a família lá, estavam numa lua de mel praticamente. E meu pai faleceu aos 70 anos e o que eu me lembro é que mesmo vivendo essa vida de fidelidade, essa vida de amor, de ter um casamento bom, eles tinham um vício. Ele implicava muito com a minha mãe e minha mãe se chateava muito com isso. E era uma coisa que às vezes era até chato. Eu me lembro uma vez, quando eu era mais criança mesmo, em que eu ouvi a minha mãe contando uma história de que ela estava numa roda de amigos e uma amiga dela chegou para ela e falou assim: por que você não manda o seu marido ir a M, né? Ir para PQP? Porque ele fica implicando com você, ele fica o tempo inteiro tirando você. É engraçado que eu ouvi quase a mesma coisa que a mãe dele ouviu. Teve uma vez que alguém falou assim: nossa, você aguenta isso sempre? E o engraçado, lembra que a gente falou no primeiro vídeo que a gente brigava muito, muito mesmo? E depois, agora, tem o quê? 1 ano, 2 anos, né, amor? Que caiu essa ficha da implicância, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Cara, eu voltei lá atrás e falei: eu entendi por que a gente brigava tanto. Porque eu tenho a minha impaciência com a implicância dele, que gerava muitas brigas, né? E engraçado que eu ouvi a mesma coisa que a mãe dele ouviu. E caiu a ficha, eu falei: gente, é mesmo, né? Eu não sou tão errada assim. Será que, poxa, toda briga eu sou a responsável? Essa né, ficha amor? foi tão importante, parece uma besteira, mas foi tão importante essa ficha que caiu, que eu comecei a analisar todos os meus outros relacionamentos. Desde jovem, desde adolescente, todas as pessoas que eu me relacionei, eu implicava e a pessoa reagia com raiva, com impaciência. Eu implicava e a pessoa reagia assim. Era um vício que era alimentado pelas pessoas que eu me relacionava. E todas elas tinham uma forma de reagir parecida, né? Ficava nervosa. Eu tenho 3 irmãs, a Ana Lúcia, a Ana Paula e a Ana Maria. A Ana Paula é a do meio. Eu implicava com a Ana Lúcia e a Ana Lúcia não respondia com raiva. Eu implicava com a Ana Maria, que é a mais nova, e a Ana Maria, ela é muito paciente. O perfil dela é até parecido com o meu, muito paciente e ria. Agora, quando eu implicava com a Ana Paula, uau! Ela reagia com muita raiva. E eu escolhia quem para implicar? A Ana Paula. Tive muito problema de relacionamento com ela. E engraçado que eu tô no meu 2º casamento. O meu primeiro casamento, a mãe do meu filho, do Marcos, ela nasceu exatamente no mesmo dia que a Ana Paula, dia 13 de maio. E eu não acredito muito em horóscopo, mas a grande maioria das pessoas que eu me relacionei eram de touro. A Thaís é do dia 3 de maio. E assim, independente de signo, essas coisas, mas o importante é entender que as pessoas que eu atraía eram pessoas que alimentavam esse meu vício de implicar. Isso. E como que isso é importante. E o que acontece hoje? Quando eu implico, eu logo percebo. Por quê? Porque eu já sei, eu já tenho o conhecimento de que eu tenho esse vício e eu reconheço isso. Então, quando eu implico, muitas vezes por esse vício já de tanto tempo, e acaba repetindo às vezes, até hoje, né, amor? Isso. Mas quando eu implico hoje, a ficha cai logo. É porque a conscientização tira o poder daquele hábito, daquele vício.
Porque aí você tem a consciência, você tipo trouxe ele pra luz, ó, tô te enxergando, né? Porque quando tá ali no escurinho, a gente não vê. Você não tá vendo, o bicho tá crescendo lá e você não tá vendo. Mas quando você traz pra luz, né? Tem Muitas vida. vezes você tá e vendo aí, só o mal que tá causando, mas não vê a causa. a raiz é a causa. Então, quando você traz pra sua consciência, você fala, caramba, você tira o poder, aquilo ali acaba vindo pra, né, pra fora e você... Aí vem a decisão. Caramba, eu decido alimentar isso ou não? Né? Uma ficha que caiu também em relação à repetição de padrão, Luiz Paulo comentou no primeiro vídeo, né? No início do nosso casamento, quando tinha essas brigas, né? Eram constantes as nossas brigas, eu sempre falava em separar. E os meus pais, infelizmente, eu venho de uma família de separação, né? Então, qual a repetição de padrão? O que eu aprendi com os meus pais? Eu era uma pessoa que não acreditava nem um pouco em casamento. Tanto que eu falava, não, é melhor juntar, porque se não der certo é mais fácil separar. Olha a verdade que eu carregava. E eu já não. E o Luiz Paulo não, porque ele tem um exemplo para ele, depois que ele mudou, né, amor? Porque o Luiz Paulo, quando ele casou, ele era muito jovem a primeira vez, imaturo, ele era outro homem. Teve uma divisão na vida do Luiz Paulo com 32 anos. 32 anos, o Luiz Paulo se tornou um outro homem. E eu conheci esse outro homem, né? E depois que o Luiz Paulo se tornou um outro homem, ele começou a valorizar o casamento, o relacionamento. Então, os pais dele, o pai dele faleceu, né? E não chegaram, não teve separação. Só que na minha família, sim. Então, qual era a reação que eu tinha numa briga? Vamos separar. Porque casamento é difícil, casamento todo mundo se separa, a coisa mais fácil de... Né? Hoje em dia, você conta nos dedos os casais que realmente são felizes. E eu tinha essa crença, essa verdade que todo homem traía. Porque eu nasci num ambiente com muitos homens. Eu sou a única mulher da minha... Né? Hoje minha mãe faleceu também, mas eu tenho 2 irmãos, o meu pai, lógico. E na quadra onde eu nasci, na Asa Sul, lá no plano piloto, eram muitos homens. E era engraçado que tinha muita traição de namorada. Teve caso lá da gente saber que a pessoa era noiva 8, sei lá quantos anos, e ele tinha outra pessoa. Então era isso que eu via, né? Até de histórias dentro de casa. Então, casamento pra mim era fracassado. E o que eu estava fazendo com o meu casamento? E a mãe da Thaís também acabou que confidenciou muitas coisas para ela como amiga, né? Minha mãe foi muito minha amiga. Então, o resultado, se eu não tivesse essa consciência de que eu estava repetindo um padrão, o poder e o impacto que tem essa repetição de padrão na nossa vida, eu provavelmente não estaria com o Luiz Paulo hoje. Porque se eu quisesse de fato ter separado, eu tinha separado. Só que no fundo eu queria estar casada com ele. No fundo, por mais que eu queria separar, no fundo eu não queria separar. Mas era a reação que eu tinha, porque foi o que eu aprendi. Agora, uma coisa que fez a diferença, isso vai para os homens, tá, homens? Todas as vezes que a Thaís falou em separação, muitas vezes eu tinha vontade de falar, porque tá falando de separação, então vamos separar mesmo, vamos. Mas algo dentro de mim, que eu atribuo a Deus, me dizia para não fazer isso. E aí o que eu falava? Eu falava para Thaís, eu não aceito, eu não admito essa palavra no nosso casamento. Lembra da cerimônia do nosso casamento, lembra do que nos uniu, foi Deus que nos uniu. Não foi uma vontade minha ou uma vontade sua, foi Deus que nos uniu. Então, homens, entendam que a sua esposa, ela é mais frágil emocionalmente. Então, uma coisa que, assim, por mais que esse padrão quisesse se repetir na vida da Thaís, de separação, quando ela vinha com essa palavra de separação, eu quebrava na mesma hora. E eu falava, não aceito, não admito. O nosso casamento é de Deus. E nós vamos crescer com isso, nós vamos aprender com isso e vamos crescer. E a Thaís, como é uma mulher de Deus, respeitava. Porque, como ela falou, se ela quisesse realmente separar, ela teria separado. E a gente está trazendo esse tema para você analisar a sua vida, analisar o seu casamento, o que você tem repetido dos seus pais. Eu lembrei aqui agora, né? Eu escutava muito lá em casa
que eu era muito parecida com meu pai, muito parecida com a minha mãe. Só que era tudo nas coisas ruins. Aí eu falava, então eu sou o lixo dessa casa, porque tudo que é ruim no meu pai eu tenho, tudo que é ruim na minha mãe eu tenho. E de alguma forma eu peguei essas características negativas deles, né? Porque de alguma forma foram eles que me criaram, né? Eles que me fizeram. Então analisa hoje a sua vida, analisa os seus resultados, analisa os resultados dos seus pais, as atitudes, a comunicação dos seus pais, tanto de forma positiva como negativa. E faz uma análise, porque muitas vezes, muitas pessoas traem porque vem dessa repetição de padrão de traição. Se você foi traída, se você traiu, você pode reparar, olha para os seus pais. Infelizmente, o Brasil vem de uma base muito grande, assim, uma base muito forte de pornografia, de promiscuidade. Então a gente tem essa influência de repetição de padrão. A gente vem de uma época aqui no Brasil não, né, que a gente está no Havaí, mas no Brasil, onde é normal o pai comprar Playboy e botar na casa, sabe? Olha que absurdo. Meu pai fazia isso comigo, meu pai tinha coleção de Playboy e ficava ali ao meu acesso. E eu estava começando a fazer isso com meu filho. Pegava o meu filho para mostrar a mulher pelada. Meu filho tinha 8 anos. Como a Thaís falou, com 32 anos, em 2003, graças a Deus, literalmente, a minha vida mudou. Me aproximei mais dele e muitos padrões começaram a ser quebrados a partir daí. Um deles foi essa questão da pornografia, né? da coisa do erótico, né? Não vou dizer pornografia porque eu nunca fui de gostar muito de pornografia, mas essa coisa erótica de ver a mulher com sensualidade e tal, meu pai me mostrava mulher pelada, essas coisas. Mas isso é comum, né? Então assim, o pai do Luiz Paulo não fez por maldade. Não. Nenhum pai faz nada por maldade a princípio, né? Verdade. Então assim, o pai fez nem consciência, porque de alguma forma ele também estava repetindo um padrão do pai dele. Então não é para expor os nossos pais, não é para chegar a acusar, porque não. Porque de alguma forma eles também foram filhos, de alguma forma eles também repetiram padrões. Eu estava repetindo isso, e não era por mal. Quantos pais levam os seus filhos para terem a primeira relação sexual, achando que estão fazendo um bem para o filho? Eu estou tornando meu filho macho. Será? Mas, como a Thaís falou, não estamos aqui criticando, até porque, como a Thaís falou, são vítimas de outras vítimas. O importante é, primeiro, ter o conhecimento. Analise o que você faz hoje na sua vida que parece com aquilo que o seu pai, com aquilo que sua mãe fez, com aquilo que eles fizeram. Analise e veja se existe ali alguma repetição de padrão nisso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, reconheça que você tem os seus vícios emocionais, reconheça que você tem as suas repetições, que você repete alguns padrões que você viu e muitas vezes por falta de conhecimento você está repetindo e as causas estão vindo na sua vida e você não está nem entendendo por quê. Eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter feito alguma coisa de errado para estar vivendo isso. E na verdade é uma consequência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está plantando. E muitas vezes você não tem consciência, está plantando uma semente do mal no seu casamento e você está colhendo frutos maus porque você nem sabe a qualidade dessa semente que você está plantando. Então, primeiro, conheça, tenha o conhecimento. Segundo, reconheça, admita. Terceiro, se arrependa. Se arrependa de você estar fazendo mal para sua esposa, de você estar fazendo mal para você, para o seu casamento, para a família, para a sociedade. Se arrependa disso. Peça perdão. Quarto, peça perdão. Gente, Thaís está aqui de prova. Quantas vezes eu peço perdão? Quantas vezes eu reconheço e falo, amor, me perdoa. Só, sim, não precisa justificar. Peça perdão. Então, conheça, reconheça, se arrependa, peça perdão. Reprograme a sua comunicação, as suas atitudes. Então, a partir do momento que você trouxe isso para sua consciência, quando você se pegar fazendo, opa, dá um passo para trás,
Pensa no resultado que isso está causando, o resultado que isso já causou na sua vida. Olha, lembra dos seus pais, caramba, se eu não mudar, meu futuro já está escrito, já pronto, já é fato o que vai acontecer na minha vida, porque toda semente tem o seu fruto, né? Sendo que são duas pessoas vindo de duas referências diferentes. Então aqui eu tenho a Thaís e tenho o Luiz Paulo. O nosso casamento vai ser uma mescla, vai ser uma mistura daquilo que a Thaís viu, ouviu e sentiu dos pais, né? Do seu Magno, da dona Tânia, e no meu caso aquilo que eu vi, ouvi e senti do casamento dos meus pais, do Marcelo, da Maria Auxiliadora, daquilo que eles viveram, e isso vai trazer aqui uma mescla de resultados. E comece a definir uma nova comunicação, um novo comportamento, porque, como eu falei no primeiro vídeo, tudo que você plantar, você vai colher. Se você começar a plantar a mudança, você, autorresponsabilidade, porque eu mereço ser feliz. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E a minha mudança vai gerar mudanças, o que está ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando a gente coloca esse vídeo para vocês, primeira coisa, pense em você, não pense no seu cônjuge, porque a tendência é a gente sempre, mas meu cônjuge não vai mudar, meu cônjuge é isso. Não, traz a mudança para você. Então analise com toda essa conscientização, esse reconhecimento, né? O pedido de perdão, tanto para você, tanto para a pessoa que convive com você, e depois você começar a reprogramar, porque você está programado para agir dessa forma, mas tem como a gente ir lá no algoritmo e mudar essa programação para que você comece a agir diferente, para que você tenha resultados diferentes. Isso não é da noite para o dia. Eu e o Luiz Paulo, nós estamos há 11 anos juntos. Em março a gente faz 11 anos de casados. Olha, essa consciência do vício do Luiz Paulo tem 1 ano e meio da implicância. Mas desde então ele tem o quê? Ele tem, não lutado, mas eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas ele tem mudado, ele quer mudar. E ele fala, amor, se você viu que eu impliquei com você sem eu perceber, me fala. Então a gente está sendo o quê? Companheiro e parceiros. Me ajuda, peça ajuda para sua esposa, peça ajuda para o seu marido. E haja em parceria. Vocês não estão jogando um jogo de tênis onde um tem que ganhar do outro. É frescobol, um tem que ajudar o outro. A bolinha não pode cair, não deixa a sua bola cair não. Ajude. Isso vai fazer toda a diferença. Se ajude, eu peço pra Thaís, amor, vamos combinar algumas coisas. Ó, se eu falar de um jeito que não for com muito carinho, com muito amor, você me fala, me dá algum sinal. Vamos nos amar mais a cada dia, vamos nos respeitar mais a cada dia, vamos se mimar mais, nos mimar mais, vamos fazer com que o nosso casamento seja realmente cada vez melhor, cada dia melhor. Nós estamos aqui nos preparando para os nossos filhos, né? Temos muitos projetos. Um dos próximos vídeos que nós vamos falar vai ser sobre o companheirismo, né? Você projetar junto, planejar junto, cumplicidade, estar junto. Então nós temos tantos projetos juntos, estamos aí aprendendo ainda, né? E a vida é um aprendizado, essa trajetória, isso tudo que a gente está vivendo aqui na Terra é passageiro. Então por que não fazer isso da melhor forma? Por que não ter o seu casamento, o melhor casamento? Por que não ser referência nesse mundo que é tão, essa coisa de prazer a todo custo, né? Fast food, tudo rápido, tudo agora, tudo no imediatismo. Ah não estou gostando, vou separar. Ah não estou gostando, vou arrumar outra pessoa. Gente, vale a pena, né, amor? Vale a pena. E mais uma dica, vale a pena. Mais uma dica, como vocês sabem, nós somos cristãos, né? E a gente acredita que nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia nos ensina, e ela traz essa verdade, que muitas vezes o mundo espiritual é mais real do que esse mundo que a gente vê, toca, né? Eu lembro muito de Matrix, quem assistiu Matrix vai entender. Existem 2 mundos, existe um mundo verdadeiro. E a Bíblia fala que o mundo espiritual ele é muito mais poderoso e forte, né, real, do que esse mundo que a gente vê. Então tem muitas repetições de padrões que têm um poder de influência muito grande que precisam ser quebrados espiritualmente.
Então, nós queremos te indicar, para você que acredita nisso que nós estamos falando, para você ler o Salmo 25. Leia durante 21 dias os Salmos 25. Se o seu cônjuge topar, leia com ele. Se ele não topar, leia sozinho. Mas fala, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu vou colocar minha fé, porque eu quero um casamento diferente. Eu não quero ter o fim que os meus pais tiveram, eu não quero ter o resultado dos meus pais. Porque espiritualmente Deus vai fazer a parte dele. Você vai fazer a sua parte aqui na terra, né? Mas o que for desse mundo que a gente não vê, Deus ele vai estar ali com você e te ajudando a quebrar essas influências espirituais que levam você a agir de uma forma. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar, poxa, eu amo aquela pessoa, mas eu não consigo não traí-la. Porque existe uma influência espiritual que é muito mais forte do que o querer dela. Mas quando você trabalha dessa forma paralela, você aqui, reprogramando a sua atitude e com Deus, o sucesso é garantido, né, amor? Demais. E mais 2 dicas que eu gostaria de passar para você assistir o filme Ponto de Decisão, que fala também de uma história parecida com o que a gente está falando. Legal. Ponto de Decisão, né, amor? E também tem um vídeo chamado Vida Maria. Legal. Eu vou colocar o link também no YouTube e assista esses vídeos, anotem que fichas caem, quais decisões você toma, o que você quer viver em 2017. Lembre que Deus te deu um livre-arbítrio. E livre-arbítrio não é só decidir o que é certo e errado. Livre-arbítrio é você decidir o que eu vou viver. Deus está no controle de tudo, mas você está no comando. Então, é você que decide fazer carinho ou não. Se você fazer carinho, vai ter um resultado. Se você não fizer carinho, vai ter um resultado. Se você disser pro seu cônjuge, eu te amo, validar ele todos os dias, vai ter um resultado. Se você ignorar, xingar ele, vai ter outro resultado. E só você tem esse poder de agir, de ir pra academia ou não, ler um livro ou não, assistir o filme ou não. Então, você tem poder, por exemplo, de fazer massagem ou não no seu marido. É verdade. É uma indireta, tá, gente? E se você fizer massagem no seu marido todos os dias, vai ter um resultado. Se você não fizer, vai ter outro. Né, amor? Você precisa ver esse vídeo. Então é isso, gente. Olha só, recapitulando aqui. Em relação a essa repetição de padrão. Primeiro, conheça, identifique aquilo que você tem repetido. Segundo, reconheça que você tem repetido. Terceiro, se arrependa disso que tem causado mal para o seu casamento e para você, para a pessoa que você mais ama. Quarto, peça perdão. Tenha um estilo de vida de pedir perdão. E quinto, reprograme-se, né, amor? E a gente vai colocar mais um vídeo aqui, mais pra frente, falando sobre como se reprogramar. Como que você vai reprogramar esse quinto passo tão importante para que você venha a colher novos frutos ainda melhores no seu casamento. Gente, um beijo no coração. Siga a gente no Instagram, nosso Instagram é LP e Tatá. Isso. A gente fez a fanpage, né, que você pode estar assistindo por ela, mas na Contramão com LP e Tatá, e no YouTube também, na Contramão com LP e Tatá. E gente, eu tô doido pra entrar nessa água aí. Vocês querem entrar com a gente? Ô, amor, que pergunta, que maldade, né, gente, essa pergunta. Vamos lá então um pouquinho? Vamos lá. Vamos pelo menos molhar o pé, né? Vem. Gente, isso aqui é maravilhoso. Uau. Vamos molhar o pé, amor. Olha como é que tá quentinha, amor. Ó, quentinha mais ou menos. Não tá gelada. Amor, tá quente. Mostra um pouquinho da água. Gente, olha só. Aqui já tem os coraizinhos. Gente, é impressionante. Se você abaixar aqui com uma máscara, você já vai ver muitos peixinhos ornamentais. Gente, um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Aloha! Mahalo! Mahalo! Obrigado!